Los Roques é um arquipélago cheio de caios, que são pequenas ilhotas. Muitos são inabitados e fazem parte do Parque Nacional. Depois de conhecer Grand Roque, a vila principal e os caios mais próximos, partimos para explorar outras ilhas, ditas como ainda mais bonitas. De Grand Roque, em uma velejada suave, chegamos a Caio Crasqui, uma ilhota de cenários paradisíacos, águas claras e areia branca. Chegando, soltamos âncora e já desembarcamos para conhecer mais esse pedacinho de terra. Yesterday has gone to sleep. So all that's left is you and me. I can promise you're the only thing I see. Hold my hand and hear the words I say. Do outro lado da ilha, fizemos o snorkel mais alucinante de nossas vidas. Uma abundância de vida marinha que não sabíamos nem para que lado olhar. Então, também nessa pira de querer explorar e ter esse sentir vivo, assim, né? E sair da nossa zona de conforto e parar num lugar que ia nos trazer esse desafio. E foi exatamente isso, foi muito bom, desde a entrada no canal, que é mal cartografada e difícil, tu não sabe onde é, aí tem que chegar ali, aí tu para num lugar também que tu não sabe como que vai ser o processo, o trâmite burocrático, e é como realmente um Caribe de 50 anos atrás, eu imagino, assim. Tudo um pouquinho mais difícil, entretanto é um lugar que não tem centenas de catamarãs de charter para todo canto, os corais, né, preservadíssimos, a vida marinha é extremamente abundante, povoados pequenos, né, a população de Los Roques todas são 2.000 pessoas. Quando tu chega na cidade, todo mundo sabe que tem um forasteiro, te recebido, elas estão felizes por te ver ali. O snorkel foi demais, sensacional o mergulho, nunca vi tanto peixe, incrível, assim, lindo, 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 valeu muito o mergulho. Pô, tô com os dedos murchos já e formigado, mas dava pra ficar horas nessa água. Um aquário, fantástico. Um peixe azul que eu nunca tinha visto, um peixe azul desse tamanho assim, ó, parecia um peixe palhaço, só que maior e desse tamanho, azul da minha camiseta, assim. Lindo, né? Lindo demais, parece um parque de escultura. Eu fui mais lá pro fundo, os cardumes de tarpão me cercando, barracuda, tipo umas cavalinhas também. Ah, muito bonito, né? Impressionante, uma palhaçada de cor, não sei do que tipo de peixe. Mas dá medo, as barracudas dá medo. E aí, João, o que achou? Lindo, né? A diversidade de vida marinha aqui é muito grande. Pena o ser humano sujar tanto, né? A praia, essas coisas. Realmente, a quantidade de lixo, principalmente plástico, que vimos em Los Roques nos assustou. Ilhas paradisíacas e inabitadas com muitos resíduos atirados na areia, a maioria provavelmente trazidos pelo mar.
Esse foi um alerta que nos motivou ainda mais a divulgar a campanha Plastic Free July, ou Julho Livre de Plástico. Se você ainda não está por dentro dessa ação, assista ao nosso vídeo Nós contra o Plástico e junte-se a nós. Standing underneath the lights, looking into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down. Isso que é vida. A melhor parte do verão é tomar banho. I hear the sound. Los Roques foi demais a passagem por lá, porque mesmo a gente estando navegando aqui, a gente acaba assumindo uma postura de zona de conforto também, né? Então o Caribe se acostuma a navegar com guias, com informações e carta náutica, tudo muito fácil e acessível. E de repente a gente se viu diante dessa possibilidade de ir para Los Roques, que era um lugar que não tem guia, a gente quase não tinha informação, Venezuela em crise, boatos de pirataria, uma coisa que nos ameaçava um pouco, mas também tinha uma certa atração, né? Não seria possível que a gente ia passar a 15, 20 milhas desse lugar, que é sabidamente lindíssimo, e a gente via, né, através pelo vídeos dos outros, informações assim que realmente era um lugar lindíssimo e imperdível, e não íamos parar. Aonde que a gente veio parar? Lucas. No melhor lugar do mundo, Aquarela. Lugar incrível. O que a gente veio fazer no Aquarena? Eu tava passando aqui, aí eu resolvi pegar um ceviche de pulpo. Só um detalhe pro pessoal, que horas são? Agora são 11 horas, 11h03. Logo depois de comer panqueca. Logo depois de tomar café da manhã. Café da manhã. Aí tava passando aqui em frente, eu resolvi pegar um ceviche de polvo. Aí já que eu ia pegar um, ela perguntou se era pra levar ou não. Aí o pessoal ia fazer outras coisas, eu falei, pra levar. Já que é pra levar, vou pegar dois. Aí o Diego resolveu pegar um tostones. Aí a gente resolveu parar enquanto eles fazem, a gente tomar a soleira. Cervejinha aqui. E aqui estamos. Uma soleira ficou pouco, vai ter que tomar a segunda, né? Porque não acabaram o suco, né? Não vai ficar aqui sem beber nada. Tomar saideira, né? É que a soleira é pequenininha, né? É, piriguete. É o Yakult da cerveja, 250 ml. Ok, já são 11 horas, já foi dada a largada. Podem pedir a próxima. O João vai levar o barco hoje. E eu vou ficar no suquinho de limão. E o pra levar virou comer aqui. Foi sem querer. No dia seguinte, rumamos para Caio de Água, propagandeada como uma das maiores atrações de Los Roques. Um caio dividido por uma estreita faixa de areia que só fica visível quando na maré baixa, e a propaganda faz sim jus ao lugar. A cor da água cintilante é de cair o queixo. Nunca tínhamos visto nada igual. Viva Los Roques! Depois de dias de paisagens deslumbrantes, era hora de levantar âncora e deixar esse arquipélago, que nos surpreendeu positivamente de diversas de Caio maneiras. d'Água, muito lindo, muito bonito, mas a entrada e a saída é bem tenso, até meio assustador aqui porque não dá para se fiar pela carta, né? Ela não reflete o que a gente vê na sonda, então tem que usar o bom e velho olho, distinguir entre os tons de azul aí para fazer uma noção da profundidade e sempre uma proa para atentar qualquer obstáculo, né? Último susto, 3.5, saindo da baíazinha, uma barra. A questão da pirataria e tal, apesar de ser uma preocupação, não nos assolou, não tivemos nenhum sinal, né, de ameaça.
E valeu o ímpeto, sempre vale, né? Mas, claro, não dá pra ser inconsequente, mas sempre vale o ímpeto de querer conhecer, né? Nossa motivação maior como navegadores, né? Que é ir de um lugar ao outro e conhecer e desbravar esse lugar. No fim das contas, depois de uma semana lá, eu me senti muito satisfeito, orgulhoso e honrado de poder ter estado lá. Porque foram dias ótimos, aí desconectados total, a internet não existia, e em contato profundo com a natureza, ancoragens desertas, olhava à noite ao redor, não via nada, não via luz alguma, era só nós e o planeta. Ao longo de uma semana a gente viu cerca de 7 ou 8 veleiros, que também estavam navegando ali, e todo mundo compartilhava dessa mesma sensação, assim, né, de que talvez seja o lugar mais incrível do Caribe, porque é intocado. A situação da Venezuela a gente sabe que não é das mais fáceis, né? O país atravessa crise política e econômica, mas Los Roques está um pouco alheio a isso. Eu fiquei muito feliz de a gente ter ido para lá. Passaria de novo mais 1000 vezes se passasse por ali. E recomendo aqueles, claro, vale sempre estudar o lugar e pesquisar, e assim a gente fez, mas também não dá para se apavorar com o pânico gerado pelos outros, ou pelo que dizem, ou pelo que acham, né? Tem que ir lá, estudar, conferir e seguir o coração, e foi assim que a gente fez, e acho que a gente foi muito bem nessa e fomos recompensados. Los Roques sempre em nossos corações. Curti agora, só torcer, né? Santos das Vagas já foi ativado, e torcer para ter uma poita nos esperando lá. Nos acompanhe na próxima semana, quando navegamos de Los Roques a Bonaire, esse último a meca do mergulho no Caribe. E mais, aprendemos a fazer uma isca improvisada e disputamos uma poita na chegada em Bonaire. Se você ainda não conhece a plataforma Apoia-se, confira nosso perfil e se sentir o chamado e puder dar uma força para melhorarmos nossas produções e seguirmos relatando nossas aventuras navegando pelo mundo, torne-se um apoiador. Você tenta a sorte para vir a bordo e recebe recompensas. Uma ótima semana e bons ventos! She's with somebody else and I will have to let her go. She